Bom, acho que podemos começar, Cris? Sim, com certeza, Então, Flá. tá bom. Então, eu queria primeiro agradecer todo mundo que está aqui hoje, né? Como a Inês falou, é uma oportunidade para a gente bater um papo, inspirar para homens e para mulheres. Queria também agradecer o pessoal, né, que cuidadosamente organizou essa Fala Fibra, do nosso grupo de afinidades, Mulheres de Fibra, né? Fizeram mais de 25 perguntas para a gente. Eu vou tentar, né, abordar todos os temas que vocês levantaram. Tem muita coisa interessante, tem muito dilema, né, muita história feliz. Então, queria agradecer esse time, né, que faz com muita dedicação aí, contribui para o nosso crescimento. As nossas palestrantes são com histórias incríveis, né, acho que vai ser muito bacana ouvir o que elas têm para contar para a gente. Então, vamos começar, né. Acho que a gente começa, né, para esquentar aqui a conversa, né? Só uma coisa que eu esqueci de falar também. Se alguém quiser fazer alguma interação via chat, fiquem à vontade. E no final a gente vai ter um tempinho para fazer algum bate-bola também de perguntas e respostas, né? E uma Então, coisa legal, Flá, é que a gente vai sortear um livro também. é verdade, Cris. Quem A ficar até o Fati, final, vamos ver. Eu tô isso. louca para ser sorteada, né? A gente também pode participar. E eu vou colocar aqui no chat para vocês. Uma das nossas convidadas, a Patrícia, escreveu sobre a carreira dela. Então, ela tem um capítulo aí contando a história dela. São 40 histórias, né, de mulheres na área de finanças. Então, eu coloquei aqui para vocês no chat. Quem ficar até o final, a gente vai ver uma lista de presença e vai sortear entre homens e mulheres. Espero que seja uma mulher, para que seja sorteada. E aí, então, compartilhei com vocês o nosso sorteio. Isso Obrigada, aí. Flá. Obrigada. Bom, então, para começar a esquentar aqui o bate-papo, né, acho que a gente começa com uma apresentação da André, ela contando um pouquinho da trajetória dela profissional, né, se teve algum planejamento, né, como é que foi, né, e a Paty também faz o gancho e fala um pouquinho dela, e depois eu emendo aqui nas perguntas. Bom, posso começar? Gente, quero agradecer muito o convite, eu tenho muito orgulho de fazer parte aí dessa família Fibra, eu tô no grupo como conselheira há mais de 3 anos, e gosto muito de ver primeiro, como a família interage entre si, o lado que eu conheço, não é para pode voltar, não pode, não pode, não pode, ela tá, isso, tem que esperar. Então, eu quero agradecer. O objetivo aqui, na verdade, ainda bem que tem bastante homens, o que eu e a Patrícia vamos tentar fazer é mostrar como se a gente planejou nossa carreira, como a gente administra a carreira. Então, claro que vai ter, eu tenho certeza que os homens também vão conseguir utilizar um pouco aí do nosso trabalho, do nosso planejamento, errático ou não. E claro que a gente tem aí um chapéu, eu e a Patrícia, como role model para ajudar a aumentar o número de mulheres em posição de gerência, em posição de diretoria, na política, para ter mais presidentes do país também mulheres. Precisamos das mulheres e a gente precisa que elas trabalhem nas suas carreiras. Bom, eu sou uma mulher de STEM, para quem não me conhece, STEM é um termo aí que tem se utilizado na literatura, onde S vem de ciência, eu sou bacharel e mestre em física pela USP. Eu sou uma mulher de T, tecnologia, porque eu comecei a fazer codificando sistemas e desenvolvendo sistemas, a minha tese de mestrado foi toda em cima de um computador, e depois eu passei para desenvolver software de engenharia, numa empresa de engenharia que eu trabalhei, inclusive eu trabalhava para a CSN, né? Eu era do grupo Siderbras na época, fazia modelamento matemático de processo industrial. E depois fui fazer software para banco, eu entrei em banco na área de TI, fazendo coding. Eu sou de a parte de engenheiro, embora seja física, eu trabalhava com a equipe de engenheiros nessa primeira empresa do grupo Siderbras, que eu trabalhando para as empresas do grupo Siderbras, das usinas siderúrgicas. E depois Math, eu tenho M de Math porque eu fiz modelamento matemático de processo industrial. Então, eu sou a própria mulher de STEM. Bom, o que mais que eu sou? Aí pode dar um enter aí. O que mais que eu sou? Eu acho que a coisa principal que modela a minha carreira, eu sou... pode dar mais um enter, eu acho. Não, então é em cima. Bom, eu sou
pai, eu sou filha do seu Luiz e da dona Julieta. Tenho muito orgulho de ser filha desse casal. Meu pai foi criado pela mãe dele. E o meu pai, só pela mãe, o pai dele sumiu, desapareceu o sujeito. E meu pai acredita que sexo forte usa saia. Então, eu fui criada num ambiente onde mulher podia tudo. Eu nunca ouvi que eu não podia fazer alguma coisa. Eu nunca vi palavras que eu ouço aí na literatura, histórias de mulheres contando as suas dificuldades. Na minha cabeça, eu não tenho teto de vidro, porque eu nunca tive na minha casa. Eu posso fazer qualquer coisa, se eu quiser. Obviamente, porque qualquer coisa com a minha carreira, com a minha vida, desde que impacte só a mim. A minha mãe foi uma mulher que largou a profissão dela para cuidar dos filhos. Eu passei a vida inteira ouvindo. Não vai depender de homem, minha filha. Olha, foi a pior coisa que eu fiz, hein? Ó, vai arrumar seu dinheiro, vai ter sua carreira. Então, imagina eu sendo criada com essas duas coisas do meu lado. Bom, aí eu escolho o quê? Eu tenho uma habilidade de raciocínio lógico, eu escolho o mundo de STEM. E aí, a minha carreira, quando fui para a universidade, quando fui para banco, que eu entrei na área de TI, no JP Morgan. Aliás, o Jairo Avrit foi meu chefe, para quem não sabe, aí o Jairo foi meu chefe no JP Morgan. Depois eu fui ser trader, depois eu fui ser liderança de banco. A quantidade de mulheres nesse mundo cada vez foi ficando menor, porque quanto mais eu subia, menos mulheres tinham. E se você olhar hoje na universidade, você tem na física, ou no mundo exatas, a gente está com 20% a 30%. Na minha época, éramos 5% de mulheres na física. Bom, a segunda parte, pode dar um enter, por favor. Como é que eu fiz a minha carreira acontecer, né? E eu gosto desse fazer acontecer, porque a sua carreira, quem faz acontecer a sua carreira é você, nunca vai ser Inês e nunca vai ser o Arno. Então, é você que faz a sua carreira acontecer. Eu gosto desse tema. Eu tive 3 pontos que eu coloquei aqui sobre a minha carreira, que foi o seguinte. Primeiro, eu tive sorte. E eu tive sorte porque eu estava sempre no lugar certo, na hora certa. Gente, eu sou católica praticante, eu acho que eu tenho um anjo da guarda maravilhoso. Porém, para eu estar no lugar certo, na hora certa, quer dizer que eu saí na chuva para me molhar. Eu não fiquei dentro da minha casa com a portinha fechada, sem conversar com ninguém. Então, para você ter sorte, você tem que sair para o mundo e nós vamos conversar sobre isso hoje. A segunda coisa, eu tive líderes masculinos. Então, eu ouço muito as mulheres falando, é porque os homens não ajudam. Eu tive sorte. Eu tive 95% dos meus líderes na minha carreira foram homens. E se vocês olharem, eu tive uma carreira de ascensão. Por quê? Porque eles me deram oportunidades. E coube a mim ter a coragem de aceitá-las, mesmo com medo, mesmo sem saber se eu conseguia entregar, se eu não conseguia entregar. Então, eu não tenho nenhum problema de trabalhar com os homens, porque os homens, eu tive sorte também, eles me deram essa oportunidade. E mais, eu escolhi meu empregador. Eu não ia para empregador que não queria que mulher pudesse subir na carreira. Aí fica difícil, né? Então, dá uma olhada se você está num lugar onde você pode crescer mulher. Você, homem, não tem problema, você sempre vai crescer. Mas a mulher tem que ter um outro viés. E, por último, para ser CEO do Standard, eu me candidatei à vaga de CEO. Foi um susto danado lá dentro. Porque a gente tinha um projeto de vender a licença bancária, fechar com tudo e passar um escritório de representação. Eu era tesoureira na época e tive que fazer todo o planejamento de como a gente ia zerar o balanço do banco, passar ativos, vender ativo, dar um unwind de derivativo e etc. Então, eu cheguei para o meu chefe de Londres e falei o seguinte, quem é que você está pensando em executar esse projeto aí para fazer isso? Não sei, ainda não pensamos nisso. Eu falei, eu quero. Aí ele, quer você? Porque ele queria me levar para Londres. Eu falei, eu não quero ir para Londres, estou bem aqui, não quero ir para Londres. E aí foi uma revolução dentro do banco. Nossa, como assim, Andréa quer, fiz todo um trabalho? Eu só fui CEO porque eu pedi. Se eu não tivesse pedido, eu não ia ser. Eles não iam pensar em mim. Nesse sentido, é onde eu quero entrar com 3 dicas para vocês. Podemos passar para o outro slide, por favor? Que é o objetivo dessas 3 dicas é como é que a gente pode simplificar a sua jornada. A primeira dica é o seguinte, seja patrocinada ou patrocinado e não mentorada ou mentorado. O que significa isso? Tem 2 informações importantes aqui.
O ideal é você ter um mentor, e eu, pelo que eu estou percebendo, pelas políticas que a gente estava olhando, hoje eu olhei a gente olhou essa semana, a gente vai ter reunião hoje, o nosso relatório SG, a gente tem ali um programa de mentoria, pelo que eu estou percebendo. É ótimo ter um mentor, é sensacional, faz diferença. Acontece que você tem que ter um patrocinador também. Esse cara que eu falei, que era de Londres, eu trabalhava no Banco Sul-Africano. O headquarters era na África do Sul. É lá na África do Sul que eu decidi. Mas ele era meu patrocinador, muito mais que o meu mentor. E o que é ser patrocinado? Patrocinado é o cara, e aí eu peguei os dados desse livro que chama, do Harvey Kuhlman, que chama Empoderando a Você Mesmo. Ele faz uma pesquisa onde ele fala que são 3 os fatores de promoção que você tem. 10% é porque você desempenha bem. 30% é porque você passa uma boa imagem para as pessoas. E 60% é a sua exposição. E o que significa exposição? Não é ser chato, não é fazer samba. Tal. Você tem que se expor com essência, dando sua opinião, achando um patrocinador. Porque esse patrocinador é o cara que está em situações onde tem uma conversa de oportunidades e ele vai falar, pô, sabe de uma coisa? A Mayala, gosto dela, cara. Ela faz isso, ela aquilo, ela tem essa competência, ela tem isso, ela mostra que ela tem essa capacidade e tal. Então, você tem que ter um patrocinador dentro do banco. Então, você vai conversar com o seu mentor, depois você vai pensar o que seria seu patrocinador. Às vezes, o seu mentor pode te transformar no seu patrocinador. Se conheça muito bem, gente, esse muito bem você tem que saber o que você faz bem e o que você não faz bem. E eu vou falar o que você não faz bem, nós vamos falar isso na minha terceira dica, mas o que você não faz bem é porque nós não somos perfeitos, graças a Deus. Imagina eu com 60 anos de idade, se estivesse fazendo tudo bem, eu ia levantar de manhã para fazer o quê? Se eu não tenho que me aprimorar em nada, se eu não tenho nenhum desafio para percorrer. Então, você tem que saber o que você não faz bem, que competências que você tem que desenvolver. E não são somente competências técnicas, são competências interpessoais. As competências interpessoais, elas vão te ajudar a ter a exposição correta e vão trazer a imagem correta também. Então, muitas vezes, as competências interpessoais, elas sobrepõem as suas competências técnicas. Então, entenda o que você não faz bem. Faz um trabalho, conversa com a Inês. A Inês te dá umas dicas de como que você pode achar, para você achar o que você faz bem e o que você não faz bem. Eu sei que vocês também têm 360, né, Inês? Veja os seus 360 dessa forma. Não ache que a pessoa está falando mal de você. Gente, para com essa história de falar mal. Mal é mimimi. Nós não estamos aqui para falar mal. Nós estamos aqui para você olhar o seu 360 e falar o que eu faço bem e o que eu não faço bem. E não adianta discordar com o outro que você não faz bem. É a perspectiva dele do que você está fazendo. Quer dizer que você está usando o marketing errado. Que você está se expondo da forma errada, que a pessoa não está percebendo aquilo que você quer que ela se perceba sobre você. Use o seu 360 para levantar o que você não faz bem. E aí você vai ter o discurso de elevador perfeito, o que você faz bem e o que você não faz bem. E aí, verbalize suas aspirações. Eu dei o meu exemplo lá para ser CEO. Essa Tânia aqui, a Tânia Cosentino, que hoje é a CEO da Microsoft, que é uma amiga do meu grupo de Mulheres em Conselho, mas ela tem nessas 1000 falas dela, que toda hora ela está fazendo palestra, ela conta como é que ela foi CEO da Schneider. Tira foto e manda pro... como é que ela foi CEO da Schneider Electric? E-mail? Manda cópia por e-mail, gente, Primeiro... porque aí eu posso continuar a falar aqui. Então, como é que ela virou CEO da Schneider? Ela era CFO, chegou para o chefe dela num 360, ela falou assim, porque o chefe era francês. Como é que eu faço para eu ter o seu lugar quando você for embora? Claro que o sujeito caiu da cadeira. Ele falou, como assim? Ela falou, porque você é francês, eu quero sentar no seu lugar. Eu quero saber o que eu preciso fazer para ser CEO. Ah, você precisa ter exposição internacional na França. Ela falou, tá bom. E como é que eu faço isso? Ah, você tem que achar alguém na França que queira você. Ela achou, ficou 2 anos na França, voltou, foi CEO da Schneider no Brasil e depois disso teve CEO da América Latina e agora CEO da Microsoft. Ou seja, verbalize suas aspirações. Próximo. Segunda dica. Essa daí tem Enter, tá? Essa é um Enter, outro Enter, outro Enter.
Já passou? Já chegou para vocês? Que para mim não chegou. Chegou sim, Andréia. Networking. Gente, networking é fundamental. Como é que você vai ter exposição? Como é que você vai mostrar sua imagem se você não faz networking? Só que a gente conversa com um monte de mulher, elas falam assim, não tenho tempo, porque eu não consigo beber, porque eu tenho que ir para casa ver filho. Gente, networking, happy hour, não é sinônimo de networking. Não estou mandando você beber no boteco. Enquanto a gente está falando o seguinte, o que é networking? Networking você tem que saber quais são suas habilidades, o que você tem a desenvolver fica para ti, você não precisa falar, porque se alguém perguntar, você fala, estou desenvolvendo isso, essa competência. Mas, principalmente, as pessoas têm que entender quem você é, o que você pode entregar, quais são os seus objetivos, seus propósitos. E aí vem um enter na apresentação, que tem uma diferença muito grande entre você falar que eu conheço, meu networking é bom porque pode dar um enter, porque eu conheço não sei quem, do que quem me conhece. O networking é fazer a sua rede conhecer você e não você conhecer alguém para bater. Eu conheço a Andréa Menezes, ela é conselheira lá do Fibra, tá? Eu trabalho lá, eu posto no LinkedIn e ela dá sempre um like quando eu posto. Cara, manda um e-mail para Andréa Menezes. Andréa, queria bater um papo com vocês. Eu estou numa startup que tem uma área de metodologia muito grande, que a gente faz cálculo de emissão de carbono. E outro dia, uma menina me mandou um e-mail. Não sabia nem quem ela era. Ela é estagiária, ela é uma engenheira ambiental, tem uma equipe de 15 engenheiras, é tudo mulher, não sei por quê. Engenheira ambiental que cuida da área de metodologia, ela é estagiária. Ela manda um e-mail para mim, gostaria de conversar com você, porque eu vi quem você é, tal, eu gostaria de discutir sobre eu estou me formando, quero discutir sobre o meu futuro de carreira. A gente fez 2 sessões de mentoria. Ela me procurou. Hoje eu sei quem é a Vitória. Então, se exponha, é isso. O seu networking tem que trabalhar ao seu favor. Você vai na festinha de aniversário, aquelas que tem um monte de coxinha com fritura, que você vai engordar, e você fica lá na festinha do buffet. O que você vai fazer na festinha do buffet? Quem é a mãe, quem é o pai, onde eles trabalham, o que eles fazem e tal. E você, se você é do setor financeiro, tem alguém, você vai falar, eu faço tal coisa, eu tenho isso, você começa a se vender, você começa a se expor. Networking as pessoas têm que conhecer quem você é, o que você faz, o que você faz bem. E por último, para acabar, porque eu já estou falando demais, que eu vou ter que passar a bola para a Patrícia, essa frase aqui, ela é principalmente para as mulheres, os homens são muito melhores do que as mulheres no quesito do próximo. Esqueci dessa frase. Não procure referência, seja você a referência, porque eu estou falando da exposição. Opa, obrigada, tinha esquecido dessa, eu já estava no outro slide aqui na minha cabeça. Por último, é uma coisa importantíssima, que isso é um problema mais feminino do que masculino. Mulher quer ser perfeita em todos os itens da sua vida. E vou dizer quais são os... Homens, não sei exatamente como eu sou homens, não sei quais são os seus pratinhos que vocês têm que girar, mas a mulher quer ser boa esposa, boa mãe, boa gestora de casa, boa filha, boa com o seu relacionamento entre as amigas, boa na sua carreira, boa na gestão da sua equipe e ainda se tratar bem, porque ela tem que ir no cabeleireiro, ela faz unha, ela faz depilação, ela faz a mecha, e depois ela vai na dermatologista, ela tem que dar uns retoques, ela tem também que se tratar bem. Ela tem 8 pratos para ela cuidar dela. Não dá para ser perfeito em todos os pratos, todos os dias ao longo da sua vida. Vou deixar bem claro para você, não dá. E o que eu fazia, então? Sábado e domingo, em geral, né? Domingo à noite, aquele dia que a segunda-feira entrou e você passa mal, né? Eu odeio domingo à noite. O que eu fazia? Eu olhava a agenda, naquela época era papel, né? Bom, agenda dos meninos, eu tenho 2 filhos, né? Marido e mãe e tal, e pai, não sei o quê, tudo isso que vocês têm. Aí eu falava o seguinte, que pratinhos essa semana eu não posso deixar cair. E às vezes o pratinho que eu deixava cair é a reunião da escola das crianças. Aí o pai que tem que... Jurandir, você vai conseguir na reunião das crianças? Eu não ia. O que eu fazia depois? Que eu preferia. Marcava uma reunião com a coordenadora da escola, tinha um one-on-one com a coordenadora sozinha num horário que cabia na minha agenda.
Então, eu já ia com a coordenadora da escola. Aí, outra coisa que eu não consigo... aniversário do meu filho aquela semana. Fechava a minha agenda, paciência. Ninguém não tem reunião comigo aquela semana, que é aniversário do meu filho. A partir das 4 horas eu não estou mais no banco. E assim, sucessivamente, tá, gente? Eu escolhia que... E caíam mais de um prato. Já caiu o prato das crianças, mas tinha alguém para salvar as crianças, tá? Bom, ou seja, não é possível ser perfeito em todas as contas. Os pratos caem, por favor. Mulheres, a culpa nos acompanha eternamente. Vamos trabalhar essa culpa. Se você conseguir fazer um coach, uma terapia, nesse sentido é bom. Se você não conseguir, pega as tuas amigas e divide a culpa e vê como você pode administrar. Pega mulheres que têm mais experiência. Eu e Patrícia já tivemos que deixar cair um monte de prato. Conversa com mulheres, como é que vocês conseguiram administrar tudo isso? E aí a gente começa a se ajudar. Segundo, que é o que a gente conversou bastante lá fora, conheça as suas maiores habilidades e os seus pontos a desenvolver. A gente falou bastante isso, porque quando você está numa reunião com alguém e alguém fala, ô Kuma, não gostei daquela coisa lá, não sei o que, não me caiu bem aquilo. Ele pode se sentir ofendido ou ele pode falar, putz, isso que ela está falando é exatamente aquele atributo que eu tenho para desenvolver. Andréa, você sabe que esse é o atributo que eu estou trabalhando para desenvolver? Vamos falar mais comigo. O que você esperaria? Qual a possibilidade? O que você acha que seria uma outra alternativa de fazer a mesma coisa? Eu vou refletir sobre isso. A dica ou o sentimento do outro que ele tá te passando, você usa em seu benefício. Sabe o que você acha que você conseguiu aí? Você conseguiu um parceiro para melhorar suas habilidades. Você conseguiu um amigo. Vamos parar de ouvir feedback como eu tô querendo te castigar. A gente erra, a gente é ser humano. Gente, se a gente não errar, não funciona. Aí, desta forma, você vai ser mais assertivo, vocês concordam? Porque se você olha as suas fraquezas, ou, eu não gosto de falar fraqueza, eu gosto de falar pontos a desenvolver, como um desafio positivo na sua vida, e vem alguém que te dá uma dica nesse sentido... Me diz, eu só sei fazer desse jeito, cara. Qual outra alternativa que eu teria aqui? Que frase que eu poderia usar naquela hora? Você vai ser muito melhor e mais assertivo. E aí vem duas coisas que eu gosto de falar sobre a sua trajetória de carreira. As pessoas, muitas vezes, elas vão mudando de emprego para mudar de função. A função A e a função B, aqui eu vou ganhar 3% a mais, aqui eu vou ganhar esse benefício a mais. Eu acho, e aí foi o que me ajudou muito, eu construí uma carreira. A cada 5 anos eu pensava, o que eu quero para os meus próximos 5 anos? Aonde eu quero estar? Eu quero continuar, eu era coder, eu era developer no JP Morgan. Eu quero continuar desenvolvendo sistemas até quando? Eu tinha dado para mim 5 anos para eu parar de desenvolver coding, eu já cansada de coding. O que eu posso fazer? Bom, comecei a discutir com as pessoas no banco, o que eu posso fazer? Não quero mais fazer coding daqui a 5 anos. O que aconteceu? Em 2 anos, eu já tinha saído de lá. Eu acabei sendo trader, que nem era isso que eu queria para minha vida, mas acabei indo para trading. O fato é que eu conversei tanto, ou seja, eu me expus tanto que acabei sendo considerada em outras situações. Então, construa a sua carreira. E, de novo, para terminar, você tem que construir o seu treinamento, a sua trajetória e, portanto, a sua carreira. Aí você sabe os seus itens a desenvolver. O que eu preciso para desenvolver? Tem um curso, tem um coaching, tem um bate-papo, tem uma roda de conversa, tem o meu mentor. Senta com a Inês. Inês, deixa eu olhar esse 300, me ajuda a olhar esse 360 aqui, porque eu tô achando esses 360 que estão me crucificando. Dá para você me ajudar a olhar esse 360 de forma construtiva? É mais ou menos isso. E para terminar, a última frase que eu acho que eu já falei demais é tudo que... André, eu não quero ser CEO que nem você. Para de ficar falando de carreira, você é uma chata. Aí eu vou falar assim, bom, eu não estou aqui falando sobre chegar ao topo do mundo e saber que você venceu. O que eu estou querendo dizer para você que é sobre escalar e sentir que o caminho que você percorreu te fortaleceu. Enjoy the ride, ou seja, curtir a jornada, faz parte de uma vida melhor e mais sustentável. Então, eu desejo para vocês boa construção da sua carreira. Beijo! Nossa, Andréa, muito legal. E agora, depois dessa fala, Paty, dessa mulher maravilhosa, inspiradora, gente, Flávia?
Vamos compartilhar essa apresentação, porque são dicas de ouro, gente. Muito alinhada com o que a gente fala, de ser protagonista, de se expor, de aceitar feedback como presente. Realmente foi incrível. Estou vendo a carinha da Inês, acho que a Inês levantou a mão. Ai, gente, assim, pode procurar a parte mais legal do meu dia, viu? Resolver problema de RH eu não gosto, mas conversar de carreira me diverte. Então, estamos aqui, com certeza. Muito legal. Agora, Bom, Paty, fala um pouquinho de você. Ficou difícil agora, hein, Olha, Flávia, eu nem depois passei dessa da mulher. Não passei nem na primeira pergunta, gente. Mas foi incrível. Obrigada, Andréia. Muito obrigada, viu, Andréia? E eu acho que eu vou falar um pouquinho de mim, mas antes eu queria dizer, Andréia, que eu me vi em tudo que você disse, e isso, na prática, foi o que aconteceu na minha carreira. Então, foi muito legal, porque eu quero tentar trazer aqui também um pouco da minha história e o quanto isso, de fato, conversa com todas essas dicas que a Andréia deu sobre toda essa experiência da vida dela. Então, para começar, algumas pessoas aqui já né, tiveram contato, eu já pude falar com algumas meninas aqui também sobre a minha história. Eu tenho uma carreira um pouco diferente da Andréia, mas muitas coisas se conectam. Eu sou advogada por formação, não fiz faculdade de primeira linha, meus pais eram professores do interior de São Paulo, não venho do mundo corporativo, e foi realmente um aprendizado, jornada que eu fui fazendo escolhas, né? Tanto que quando eu conto da minha história no capítulo que eu fui a coautora do livro, eu falo, faça escolhas e seja protagonista da sua vida. E eu fui fazendo escolhas ao longo do caminho. E não quer dizer que as primeiras escolhas que a gente faça, elas sejam eternas. A gente pode ir mudando e percorrendo aquilo que a gente realmente tem mais habilidade, que nos faz bem. Então, eu sou advogada por formação, tive 11 anos da minha carreira no tributário. Fui tributarista por um tempo, mas sempre com viés financeiro. Sempre gostei de finanças, sempre trazia o tema tributário para assuntos de planejamento financeiro estratégicos. E nessa jornada eu tive um patrocinador, como a Andréia mencionou, que foi muito importante na minha carreira, que me colocou para refletir. Falou, Patrícia, o que você quer? Você quer realmente ser uma tributarista ou você quer ser uma financeira? Porque você tem habilidades para isso, você gosta, você realmente consegue se destacar nesse caminho. O que você quer? E naquela época, imagina, o tributarista é uma carreira super conceituada, é super, né, estudioso. Eu falei assim, não sei, preciso pensar. E depois de alguns dias eu voltei, eu falei, eu quero ser CFO. E ele realmente me apoiou nessa jornada. Eu comecei em auditoria, aí eu auditei a American Express, que a empresa que eu auditava fazia um trabalho na Amex. Fiquei lá durante 7 anos, inclusive no processo de due diligence e aquisição pelo Bradesco. E aí, quando eu cheguei no Bradesco, que aqui também trazendo na prática um tema muito importante que a Andréia colocou, que a gente tem que estar no lugar onde a gente acredita que, de fato, terão as oportunidades de onde a gente quer chegar. Então, são valores, são muitas questões que são importantes, porque às vezes o problema não é só seu desenvolvimento, mas também o quanto aquela empresa, o momento que você está, no lugar que você está, vai te proporcionar onde você quer chegar. E ali, naquele momento, acho que realmente não vai fazer sentido de onde eu quero chegar, da experiência que eu tenho. Tive meu filho, e na minha licença maternidade eu fui convidada para ir para o BNP Paribas, que é o Banco Cetelem, que é o segmento de personal finance, de empréstimo à APF. E lá, em 7 anos, entrei como Head de Techs e virei CFO da América Latina e acabei integrando um time de 150 maiores executivos, que eles chamam de Senior Managers. Foi uma jornada incrível, um super aprendizado. Tive patrocinadores, mas também tive muitas pessoas durante essa jornada que não acreditavam por ser uma mulher. E foi uma luta diária.
E eu acho que aqui também, fazendo uma conexão do que a Andrea trouxe, nós queremos mulheres sempre ser perfeitas em tudo, então os homens, quando vão se... Isso aqui é comprovado, quando tem uma posição em aberto que precisa de 10 qualidades, 10 skills, o homem, se tem 2, 3, já se acha apto a se candidatar, a mulher tem que preencher todos, senão ela fala, não vou ser capaz. E aqui, eu sempre acreditei que eu era capaz, mesmo sabendo que eu tinha que desenvolver outras habilidades, sabendo que seria um grande desafio. Mas entre erros e acertos, eu sempre fiz o melhor para acertar. E tive essa jornada em 7 anos de virar CFO da América, virei Controller Brasil, CFO Brasil e CFO da América Latina. E em algum momento ali eu falei, bom, exposição internacional, e ali minha carreira vem também muito em conexão com o que a Andrea comentou, que meu próximo passo obrigatoriamente teria que ser fora do Brasil. E aí vem aquilo, não, mas eu estou bem no Brasil, né? Eu não quero sair. E como uma latina vai ali concorrer com uma posição de um banco francês, com francês, e aí vieram diversas questões que eu falei, não, acho que a minha jornada aqui, ela acabou, eu preciso ter outras experiências, eu quero fazer outras escolhas. E aí eu também comecei a ser movida a propósito, e eu tenho um propósito muito forte no desenvolvimento de mulheres. E ali eu fui buscar outra jornada, fui para uma empresa americana para me reportar uma mulher negra, que para mim era importante apoiar uma mulher. Depois de 1 ano e 3 meses, eu decidi que eu queria ter outra experiência, fui para uma startup, fiz um curso de conselheira de inovação, e nessa jornada descobri que eu tenho sangue de banco. Não adianta, eu sou feliz em banco, voltei para o Banco Fibra, estou muito feliz no banco, e mais feliz do que poder desenvolver aquilo que realmente gosto, que eu tenho habilidade, que é os aspectos financeiros, é ter mulheres super acolhedoras e um engajamento do banco muito forte no desenvolvimento e no apoio da diversidade. Então, essa é um pouquinho da minha história. Conto essa minha história no livro Mulheres nas Finanças, que a gente vai sortear aqui. E queria aqui trazer agora as perguntas, Flávia, trazer aqui os questionamentos, o que as pessoas têm curiosidade, saber um pouco mais dos nossos desafios na carreira, como que é o papel da mulher, né, numa cadeira de comitê executivo de conselho, que é desafiador, né, Andrea? Paty, não é fácil não, né? Mas a situação tá mudando, né? Tá, mas é difícil ainda, não é fácil. Acho que, falando ainda um pouquinho mais desse tema, Paty, queria que você falasse um pouquinho do equilíbrio vida pessoal e vida profissional. Esse ainda é meio tabu, né? Acho que a Andrea já mencionou, é normal derrubar o pratinho, né? Não queira ser perfeita, mas assim, existe muito essa questão, eu tenho que abrir mão da minha vida pessoal para ter sucesso na vida profissional? Queria entender um pouquinho, né, que você falasse disso, e como que você lidou com isso também. Então, eu acho que é bem polêmico, né? Principalmente para a mulher com filhos, né? Vem sempre aquela questão, fala, bom, e agora? Porque sempre existe aquele questionamento do que a mulher se dedica mais, então a mulher, né, na maternidade, então esse equilíbrio, esse comprometimento com o trabalho parece que sempre torna uma discussão polêmica, que não vai existir o mesmo comprometimento que os homens. A minha experiência, eu tenho um filho hoje de 13 anos e a gente busca redes de apoio, né? Eu acho que isso é muito importante. Cada uma busca, né? Cada um vai buscar aquela rede de apoio que está mais acessível. Eu não tinha família próxima que pudesse me ajudar. E eu optei por também não ter uma ajuda de babá, de ajudante dentro de casa, então eu sempre fiz um compartilhamento de responsabilidades com meu marido. Mesmo tendo uma vida muito corrida, viagens, a gente sempre fez esse equilíbrio. Por isso que eu trago aqui, eu acho que cabe a nós, né, colocarmos uma disciplina no trabalho e as prioridades, porque
tudo vai ser prioridade. Se a gente deixar, o dia vai consumir e ele é eterno, não tem fim, sempre vão ter assuntos. Então, eu acho que ter uma disciplina e saber que nada vai acontecer e que de um dia para o outro, de uma hora para outra, que a gente precisa administrar essa ansiedade, é também trazer o equilíbrio dentro de casa nas responsabilidades entre homens e mulheres. E aqui a gente fala muito de mulher, mas eu acho que cabe também a nós compartilharmos essa responsabilidade dentro de casa com os nossos maridos, com os pais dos nossos filhos. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga ter esse equilíbrio e acabar um pouco com esse receio das mulheres de que a maternidade pode comprometer o desenvolvimento. Eu fui contratada na minha licença maternidade, embora eu tive pessoas que diziam que eu tinha uma carreira diferenciada, porque o meu marido fazia uma parte do meu papel de mãe, eu sempre coloquei que não, isso não era uma realidade. E meu marido fazia o papel de pai. E muitos dos homens têm essa dificuldade de ver que essa responsabilidade ela é compartilhada, e a partir do momento que todo mundo faz o seu papel, todos conseguem ter o desenvolvimento de carreira de forma igualitária, né? Então, eu acho que esses eram os pontos aqui que eu queria trazer, Flávia, compartilhar. Bacana. Aí, queria fazer uma pergunta aqui para a Andréia, né? A gente falou, né, que a Andréia também comentou no discurso dela, né, tem que ir no cabeleireiro, né, um dos nossos 8 papéis, né, a gente tem que cuidar da gente, né? E aí, o grupo, eu recebi aqui as perguntas, tem um grupo de perguntas preocupado com essa questão da estética, da roupa, né, de como que você se apresenta, né, dentro do seu trabalho. Queria ouvir das duas, primeiro da Andréia, né, se ela acha que tem aí uma fórmula mágica, né, tipo, tem que ter o cabelo assim, tem que me vestir desse jeito para poder ter sucesso, ou não, isso é uma ilusão, né, já pode até ter tido essa impressão no passado, mas hoje é diferente. O que você acha, Andréia? Então, é interessante isso, né? Porque não tem uma receita para isso, mas se você olhar, o mundo está mudando com relação a dress code, né? Tem gente indo de casa, tem mulher indo em casamento de vestido. Aliás, a gente estava falando aqui, uma das nossas amigas vai no casamento com aquele vestido maravilhoso de casamento longo e tá de tênis, porque depois você vai pôr a sandália havaiana mesmo, né? Você vai pôr a sandália havaiana no meio da festa. Por que você já não podia ir de sandália havaiana no negócio? Então, eu gosto disso. Tem dress code em alguns lugares. Só que os ambientes estão mudando. Por exemplo, o Arno não está mais de terno. O Arno está de camiseta polo, entendeu? Quando eu trabalhava em banco, todos os homens estavam de terno e gravata, até o da mesa de operações, que eu não falava com cliente nenhum. Então, se o cara estava de terno, como é que eu tinha que ir? Não dava, eu tinha que ir de tailleur, salto alto, não sei o quê. Então, esse código da vestimenta, ele está sendo alterado ao longo dessa jornada. Agora, existem situações que você está querendo mais bonitinho. Por exemplo, ninguém mandou a Flávia estar maquiada, nem a Patrícia, muito menos eu. Eles nunca me viram numa reunião de conselho com batom e passei rímel. Não sei nem se dá para ver. Só que chega uma hora, tem um pedaço teu que você assim, eu quero estar mais apresentável, mais bonitinha hoje. Então, existe um limiar entre o que as instituições solicitam, e aí eu acho que é o que a pergunta fala. Eu acredito que existam, aí depende dos valores da empresa para a qual você trabalha, como o código de vestimenta está sendo tratado, e existe um pedaço que é você mesmo, como você quer ir na sua igreja, na praia, ou na festa de aniversário do seu amigo, ou na formatura do seu filho. Certamente a sua vestimenta vai mudar, e ninguém mandou você ir na formatura do seu filho com aquele vestidão, porque você não foi de shorts. Então, existe ali algumas coisas que podem ser impostas pela sociedade, mas eu acredito que a gente tem que começar a se vestir da forma como a gente se sente bem. E desde que a gente respeite o ambiente, que tem normas, e algumas normas elas têm que existir. Agora, a rigidez que a gente tinha no passado, que nós sofremos eu acho que ela tem melhorado bastante. Eu sou da época do tailleur, né? Só para já entregar aí a idade um pouquinho. Eu tenho um monte de taillerzinho no armário. Não, Paty, você, o que você acha?
Eu acho que eu vivi tudo isso também, né? E eu acho que hoje nós temos a liberdade de poder ser quem nós queremos ser, né? Eu acho que a questão da imagem, ela é sem dúvida importante, mas hoje o ambiente ele é muito mais receptivo a com que as pessoas estejam à vontade para ser como elas gostariam de ser, como elas querem ser. Então, eu acho que esse pouco natural, eu acho que a mulher se preocupa mais do que o homem, mas eu acho que a gente está num momento de muita transformação, onde essa liberdade ela fica menos questionável, né? Eu acho e eu acredito que as pessoas precisam se sentir à vontade, né? E aí o engajamento e a entrega ela vem de forma é uma coisa menos para as pessoas se preocuparem, né? Então eu sou mais nesse sentido. Legal. E outra coisa que está aparecendo aqui no nosso grupo é a questão da discriminação, né? Se vocês já nessa trajetória, né, já tiveram, né, exemplos de discriminação e como que vocês lidaram com isso, né? Hoje a gente sabe, né, tem canal de denúncia, hoje as pessoas estão mais abertas, né? Mas no passado também não tinha muitas mulheres para a gente conversar. Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar alguma história para a gente aqui, o aprendizado dessa história. Eu acho que... Vamos lá, André, começa, vamos lá. Paty, quer pegar? Porque inspira as pessoas a terem coragem, né? Acho que esse é nosso intuito aqui, né? Eu acho que a gente está numa outra geração, né? No começo, a gente não tinha essa liberdade de pontuar, né? Aquilo que você se sentiu discriminada, né? Hoje em dia, a gente tem essa oportunidade de falar, embora acho que ainda tenha um longo caminho, eu acho que é um começo de uma longa jornada, mas hoje as coisas podem ser discutidas, faladas, para que elas não aconteçam novamente, né? E eu tenho uma experiência, CFO de banco é uma cadeira muito masculina, né? Se você olhar, a posição de CFO para mulher já é difícil, em banco assim, são pouquíssimos as histórias que tem no mercado brasileiro. Então, já vivi muitas coisas, né? E eu fiquei muitos anos num banco francês, uma mulher latina, então existe uma diferença, até uma questão de cultura, né? Que em alguns momentos pode ser até um pouco discriminatório, dependendo do contexto. Então, eu acho que o fato de estarmos abertas a falar sobre isso já é importante, né? Então, e eu acho que cada vez mais as pessoas precisam, né, de fato, trazer essas discussões, para que a gente realmente fique atento para que esse tipo de questões não aconteçam novamente. Mas, então, eu acho que ainda é evolutivo, Flávia, eu acho que é um longo caminho. Eu acho que a discussão, quando a gente fala eu ia falar de assédio, mas não é de assédio que você está falando. Discriminação, Andréia. Discriminação, isso, exato. Quando a gente está falando de discriminação, tem vários tipos, né? Tem várias perspectivas que a gente pode olhar. Acho que o principal, acho que o ponto que a gente tem isso na sociedade. Então, a gente é reflexo, nós somos, nossas atitudes são reflexos da nossa sociedade, mas a sociedade inicial, a sociedade que monta, a sociedade é um Lego, formado por pecinhas. A primeira peça que forma o Lego da sociedade chama família. E aí você pega um monte de leguinho que chama família, você monta a sociedade, certo? Então, se essa sociedade número 1
eu tiver discriminação dentro da sociedade, ou seja, de vários tipos ali, você cria indivíduos que trazem isso dentro do seu valor. Aí a gente põe as empresas nesse Lego todo ali, pega esse bando de Lego e forma lá uma empresa. E as empresas têm valores. Eu acho que o principal aqui é como nós, indivíduos, a gente quer acabar com esse viés inconsciente discriminatório, né? Além de todos os outros. Eu acho que o Banco Fibra tem mostrado isso de forma muito relevante dentro dos nossos valores e mais recentemente a gente tem mostrado que a gente não tolera determinados tipos de discriminação e a gente tem mostrado isso com veemência e aí eu vou agradecer muito a mão firme do Arno nesse sentido. A tolerância que nós temos é zero. Podemos errar? Podemos, pelo amor de Deus, canal de denúncia, Inês, Flávia, não podemos. Então, nós temos que, como indivíduos, achar que a construção dos nossos legos, eu sou um lego dentro dessa sociedade, e como o meu lego vai fazer isso de forma positiva. Então, eu acho que essa é a principal mensagem. Andréia, pessoalmente, eu venho de uma família... que eu não sofri, foi tão legal, meu núcleo foi tão tranquilo nesse sentido, que eu, para te falar a verdade, eu nem sentia muito quando me pedem para dar exemplo, no mercado tão masculino, comecei em TI, em banco, depois comecei na física, mão de homem, mas só tinha homem ao meu redor. É impossível que você não teve coisa para você relatar. Cara, se eu tive, até esqueci, porque se eu ficar lembrando de coisas desse tipo, elas não vão me ajudar a construir o mundo que eu quero, e eu vou passar a ser uma pessoa amarga. E eu quero ser uma pessoa que construa. Então, eu tive até um chefe antes do Jairo, que até me falou um negócio quando eu estava grávida, que se eu quisesse, eu podia usar isso como um exemplo. Não vai ser produtivo para mim, não vai ser produtivo para o meu ex-chefe, que eu adoro ele, continuo sendo ele. Ele foi infeliz numa frase que ele falou para mim. Ele foi infeliz. E se ele foi infeliz... Eu sentei com ele e falei, cara, tu foi infeliz aqui, dá uma melhorada aí, porque isso não ficou bom. E a gente virou a página, foi para a próxima. Então, eu quero construir um mundo onde a gente não tenha um perfil discriminatório e preciso dos valores da empresa para caminhar nesse sentido. E aí eu fico muito feliz de representar esse banco do conselho, porque eu acredito nos valores que a gente está colocando. E mais, gente, nós não somos perfeitos, nem conselheiros, nem diretores. E a gente precisa do feedback de vocês para que a gente possa melhorar. É isso aí, a gente tem que estar no lugar que a gente acredita e que a gente acredita também que vai poder fazer a diferença e construir alguma coisa, né? A gente vê muita gente falando de propósito e não é à toa, né? Acho que construção, né? Você dormir, olhar para trás e ver que realizou, teve alguma realização, é muito importante. Falando aqui, né, de iniciativas, né, o grupo também fez, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas vou deixar os últimos 7, 8 minutinhos, Inês, mas acho que vale elas comentarem um pouquinho sobre esse último tema, das iniciativas que vocês têm focadas em mulheres fora do trabalho, né? Se isso é importante ou não, né? E como que vocês contribuem para isso também. Começam? Vamos lá, então. Para mim é muito importante, né? É uma energia que são iniciativas que me recarregam, sabe, Flávia? Então, hoje eu sou, desde que eu tive isso, meus próximos passos de carreira e as minhas escolhas muito voltadas a um propósito que é o desenvolvimento de mulheres, eu sou mentora voluntária de um programa que chama Nós por Elas, do IVG, do Instituto IVG, que é muito legal, super estruturado, é gratuito, tem 3, 4 edições por ano, as mulheres se candidatam, hoje são mais ou menos 500, 600 mentorados para cada edição, e são mulheres de todos os níveis, para que realmente tenha esse apoio, e é super estruturado com várias palestras. E a Edna, ela patrocina eventos de mulheres do Brasil, mulheres do mundo, onde tem palestrantes muito inspiradoras e de diversidade como um todo, então, muito legal. Faço parte de um grupo de mulheres CFOs que se chama WCFO, e lá também eu sou mentora de mulheres
de cargos gerenciais para que elas estejam preparadas para assumir posições de C-level. E é um grupo de uma sororidade muito bacana, são só mulheres CFOs, então é um grupo que me dá muita energia, é um grupo muito apoiador. Sou voluntária de um projeto da Rachel Maia, que escreveu o prefácio do livro, que também é embaixadora do WCFO, que chama Capacita-me, que é cursos de profissionalização em mulheres de extrema vulnerabilidade. E faço parte do IBEF, Instituto de Executivos de Finanças, onde tem um pilar lá, Mulheres e Conectas, que é de meninas jovens, também em desenvolvimento. Eu sou super apoiadora de programas de mentoria. Eu acho que essa é uma ação prática, de fato, onde contribui para o desenvolvimento de mulheres e conseguem dar, às vezes são palavras que fazem com que elas acreditem que realmente elas podem ser quem elas querem ser. Então, essas são algumas iniciativas, Flávia. Bastante coisa, hein? No meu caso, já fiz várias coisas parecidas com a da Paty. Na pandemia até teve uma rede para a gente ajudar adolescentes em geral, principalmente na parte mental. Eu esqueci o nome do programa. Foi muito legal. Eu peguei uma menina que estava se formando em uma menina de classe social C, provavelmente, que muito esforço ela estava fazendo aquela faculdade de odontologia, estava na parte que era experimental e teve que parar na pandemia. Então, a gente ficou 6 meses conversando sobre tudo, sobre carreira, sobre vida, e ela me ensinou muita coisa, eu adoro. Eu faço parte, eu fui co-head do... Meu objetivo é botar mais mulheres em cargo de liderança, então eu fui para o WCD, que é o Women Corporate Director, um networking de mulheres para conselho, fui co-head da instituição 2016 e 2017, a gente ali estava montando o programa de mentoria para mulheres em conselho, então eu fui responsável pela gestão do 2º grupo de mentoria de mulheres em conselho. Eu fiz o 4º grupo de mulheres em conselho, fui mentorada por um cara que é o Kaká Takahashi, que é um conhecido aí que é da BlackRock, para eu entender como as pessoas que eram mentoradas se sentiam, e esse ano eu sou uma mentora do programa. Faço parte do Mulheres do Brasil e tem um grupo que chama Vozes, que o que a gente faz é palestras em universidades para falar as dificuldades na carreira, como é que você vai, como é que... Mulher tem muito problema, homens, mulheres têm problema quando o filho nasce, ou se ela tem o filho, se ela não tem, e quando tem, quando ele nasce. Isso é um problema enorme que a gente tem. Então, a gente no Vozes, a gente toca bastante isso, e é isso que a gente faz, aí faz palestra, aí faz parte, nesse Dia das Mulheres, eu fiz 2 palestras, uma para o grupo de auditoria de mulheres da Associação dos Auditores do Brasil, e para um escritório de advocacia. Então, é isso, a gente fala. É importante falar e compartilhar. Aí eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, espero ter passado, né, em linhas gerais, pelas perguntas que o nosso grupo fez. Então, meninas do grupo, se eu esqueci alguma coisa, me ajudem, me dê um help. Cris? Acho que contemplou bastante mesmo as perguntas, Flá. Tá ótimo. Então, eu só queria falar uma coisinha, assim, na última apresentação minha, tinha lá acho que tem meu e-mail, meu celular, sei lá o que tem, não me lembro. Eu queria deixar à disposição, se vocês precisarem, pode pedir para e-mail, se quiser bater papo comigo, se quiser almoçar, agora que a gente pode almoçar, quiser almoçar comigo. Minha agenda está horrorosa, porque eu me enfiei em 2 comissões agora do IBGC, aí eu sou consultora de uma startup, eu estou em 2 conselhos, então... e a Flávia adora me dar muita coisa para eu ler, fiquei lendo não sei quantos materiais, aquele relatório de compliance, eu sou apaixonada por ele, então eu gosto de ler ele inteiro. Então, assim, mas eu terei muito, agora que a gente pode fazer encontros digitais, se não der para ser pessoal, eu estou à vontade para vocês baterem papo, conversar, e não podem se expor, gente.
E eu queria agradecer pela oportunidade, estou no banco há pouquíssimo tempo e amei estar aqui com você, Andréia, Flávia intermediando. Obrigada. Foi muito bom. Foi ótimo, histórias... Posso parabenizar os homens, porque quando você vê um Fala Fibra, duas mulheres, no mês da mulher, já vem aquele mimimi, essa mulherada chorando na tela, tá, não aguento mais essa história, sabe? Cansei dessa história. Então, eu quero agradecer que os homens vieram aqui nos ajudar, contribuir, porque a construção desse mundo precisa dos dois lados. Vocês e nós juntos vamos mudar a sociedade para o lugar que a gente quer. E aí, né, André, acho que, desculpa falar, mas né, acho que quando você e Paty falaram, né, acho que assim, a gente está num mercado de trabalho ainda muito masculino, né, então se os homens também, né, não tiverem esse engajamento, né, de que juntos a gente vai fazer uma organização melhor, uma empresa melhor, que como família, né, o seu papel de pai, o papel da sua esposa de mãe, e, né, o seu papel como filho, né, assim, brinco também tem esse lado, né, os pais vão envelhecendo, às vezes as filhas ficam, né, com essa responsabilidade, mas por que não os filhos? Então, acho que a gente tem várias reflexões que quando os homens, né, também participam dessa discussão, estão na mesa de debate, né, a gente tem em diversos grupos de afinidade aqui a presença não só de um único gênero, não só de uma única composição, porque é essa mescla que realmente vai poder fazer a mudança, né, adorei o seu exemplo dos Legos, Andréia, e é isso, né, assim, acho que a gente primeiro resolve o nosso Lego, e aí a gente pode ajudar também o Lego, né, dos outros, né, essa construção. Então, essa discussão e essa participação com certeza fazem muita diferença, e acho que quem, né, depois no YouTube aí nos assistir, a gente espera que, né, essas histórias inspiradoras aí tenham ajudado, contribuído, e que a gente possa, né, fazer a nossa listinha de to-dos aí do que talvez eu vá fazer, algumas coisas vão cair, mas com certeza a gente vai fazer com muito amor, né, e muita inspiração. Então, é um prazer aí realmente estar aqui com vocês.